Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Vamos iniciar a nossa programação de hoje, a nossa mensagem de hoje, lembrando os nossos ouvintes de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Neste capítulo nós encontramos cura divina, maravilhas, batismo em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e o verdadeiro batismo no Espírito Santo. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. E referências. Agora, o nosso pensamento desse instante é este: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Ouvintes, caminho mau não é somente o crime, o roubo, a prostituição. Não. Não existe caminho mau pior do que uma falsa doutrina, de que uma maneira errada de se pensar em Deus, acerca de Deus. A Bíblia, quando fala em caminho, é no sentido espiritual. Agora, dentro do caminho existem estas coisas, os atributos do pecado. Mas pecado mesmo é errar o alvo em relação a Deus. Então você começa a sondar a si mesmo. Estou falando, me dirigindo a nós que desejamos, como Davi, sermos sondados por Deus, olharmos no espelho de Deus, para assim não estarmos enganados, nem tampouco enganando aos demais. Veja, se nas Escrituras você poderia encontrar-se bem com um caminho de 3 pessoas distintas, vamos nos ajudar a nós mesmos através das Escrituras, o Espírito Santo nos ajudando. Oh, que caminho terrível! É um caminho que gera ódio, gerou sangue de 68 milhões de crentes, tudo partindo desse caminho, 3 pessoas distintas. E haja visto que a imagem da besta está erigida sobre esta base, sobre este alicerce, sobre este fundamento, que não é dos profetas e nem dos apóstolos. 3 pessoas distintas. Essa doutrina é chamada em Apocalipse de 3 espíritos de Hans. Apocalipse 17, versículo 13. Você quer ver? Vê se há em mim algum caminho mau. Caminho, na Bíblia, quer dizer doutrina.
quer dizer, ir para o céu. Se Jesus disse, eu sou o caminho, não um caminho, mas o caminho, a verdade é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, eu não te chamo para o meu caminho, para a minha igreja. Eu te chamo para a palavra de Deus. E esse desafio está lançado a todos os demônios do inferno. Todos os demônios religiosos estão desafiados por esta palavra que é a espada do Espírito, desembaiada e inflamada, guardando o caminho da vida eterna. O imundo não pode passar por esse caminho, diz o profeta Isaías. Por quê? Em Gênesis capítulo 3, versículo 24 está escrito: e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Quem é a árvore da vida? Todos respondem, é Jesus Cristo. E quem é a árvore da ciência do bem e do mal? Todos cegos respondem, é uma maçã que Eva comeu. Quer dizer que a árvore da vida é Jesus Cristo, é uma pessoa. E a árvore da ciência do bem e do mal é uma maçã. Mas a revelação do Apocalipse, o sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, vem revelando a Bíblia Sagrada. Então ela, a Bíblia Sagrada, revelada, é uma espada desembaiada contra todos os demônios do inferno. Eles foram derrotados pela palavra de Deus. Eles não suportam a palavra de Deus. Eles odeiam a palavra de Deus. Eles odeiam a revelação. Eles odeiam a revelação que Deus não são três pessoas distintas. Eles odeiam a revelação no nome de Jesus Cristo. Estou acusando os demônios. Não estou falando de ninguém, de pessoas. Estou falando dos demônios, de Satanás, Beelzebu e seus súditos. Ele ama, ele adora um culto lindo. Os demônios gostam de dedicar um culto como o de Caim, aquele culto maravilhoso e lindo, cheio de aparatos, de dignidades e de tudo mais. Ele odeia o culto de Abel, ele range os dentes contra o culto de Abel, porque o culto de Abel é um culto revelado, é sob a revelação que não era fruta o pecado, não era maçã, não era legumes, mas era sangue. E ali estava um cordeirinho trêmulo, derramando sangue sobre o altar simples e humilde de Abel. E logo Caim, que estava adorando a Deus e não a Satanás, com um culto muito mais lindo do que o de Abel, se encheria daquilo que lhe era próprio, porque a reação de Caim mostrou de quem ele era filho. A reação dos fariseus, dos saduceus, dos sacerdotes mostrou que eles de fato eram sementes da serpente. A reação da falsa igreja matando os cristãos, derramando sangue, mostra que ela é falsa mesmo. Porque a verdadeira igreja nunca usa meios para se defender, meios naturais. Ela entrega tudo ao Senhor. Ela orou assim: ó Deus, ó Senhor, concede-nos ousadia para pregar a Tua palavra. Olha para as Suas ameaças, Senhor, e concede-nos ousadia para pregar a Tua palavra, enquanto Tu estendes as Tuas mãos para curar, fazer prodígios e maravilhas. A verdadeira igreja de Jesus nunca se organizou para tapar a boca de quem a perseguia,
de quem falava mal dela. A Igreja de Jesus nunca arregimentou representantes em camadas algumas para lhe defender, para prender a quem lhe acusasse, para matar a quem lhe acusasse. Mas a Herodias, a Jezabel, sempre fez isto. É uma característica perfeita da Jezabel, da Herodias. Nós estamos combatendo os demônios. Vamos, cristãos, todos são crentes, então vamos desembaiar a espada inflamada. O imundo não passa por este caminho, não entra nessa mensagem viva. Por quê? Porque há uma espada inflamada. Tem que morrer para o mundo, tem que viver para Cristo. O Espírito Santo tem que ser o tema principal do crente. É no cantar, é no falar, é no pensar, é no andar, é no trabalhar. O tema principal do cristão é Cristo, é Jesus Cristo, porque o tema principal da Bíblia é Cristo. Não há outro tema na Bíblia Sagrada a não ser Jesus Cristo. E se ela está em nós, se as minhas palavras estiverem em vós, disse Jesus, se ela está em nós, o nosso tema principal tem que ser Cristo em todas as nossas maneiras de viver. O tema principal de Abel foi Cristo, foi o Cordeiro. O tema principal de Enoque foi Deus, foi Cristo. Por isso Deus o tomou para si. O tema principal de Noé foi a arca, foi a salvação, foi a obediência às instruções do Senhor. O tema principal de Moisés foi o sinal, foi o cordeiro, foi o sangue nos umbrais das portas. E o povo que estava obedecendo ao profeta não tinha outro tema naquele dia, não tinha uma novela para assistir naquela noite, não tinha nenhum cinema, não tinha nenhuma vaidade, não tinha nenhum culto muito bonito para dedicar a Deus, mas sim um cordeiro, a coisa de novo, um cordeiro sangrento, um cordeiro animal morrendo para que o sangue fosse exposto lá nos umbrais das portas e assim serem livres do anjo da morte. O tema principal da meretriz, enquanto das madames, foi o mundo, foi a sociedade, foi os clubes. O tema principal da meretriz Raabe foi um cordão vermelho. Era o tema principal de sua vida, de sua casa naquele instante. E para quem estava apontando aquele tema, aquele cordão vermelho na casa de Raabe? Para Jesus Cristo. O tema principal da Bíblia é Cristo. Nós poderíamos vir através do Velho Testamento e depois adentrarmos ao Novo Testamento e chegarmos até o fim do Novo Testamento, encontrando que o tema principal da Bíblia Sagrada é Cristo. Mas tem uma coisa, meus irmãos, ninguém, absolutamente ninguém, você preste bem atenção, eu posso ser um bom religioso de qualquer ala, atender todos os requisitos, preencher todas as fichas, mas ser cristão, este não. Isto é só o Espírito Santo em mim. Se eu não tenho o Espírito Santo, eu não sou um cristão. Eu posso me taxar de cristão. Eu posso ter uma vida parecendo com a de um cristão. Eu posso ser bonzinho, posso ser moralista, posso fazer o bem, posso dar esmolas, posso dar todos os meus bens para os pobres, posso queimar o meu corpo, me gastar, me desgastar, visitando presos,
visitando órfãos, viúvas. Isto é religião, mas salvação é novo nascimento. É o Espírito Santo. Se eu não tenho o Espírito Santo, pode ser que eu esteja em processo de ser um cristão. Se é que estou em desespero pelo Espírito Santo. Na mensagem para que foi dado o Espírito Santo, parágrafo 150, o profeta fala que antes de tudo nós temos de morrer. A espada inflamada, desembaiada do Espírito, que é a palavra de Deus, tem que matar os nossos sentidos, tem que cortar os nossos credos, tem que matar os nossos dogmas. Nós temos que ficar viúvos para recebermos um mensageiro no dia. Tem que morrer tudo. Todo sistema tem que morrer, como na lavoura, para a vida voltar para o grão, para você ter aquela vida no celeiro. Todo sistema do pé de milho, de trigo, tem que morrer, tem que ser queimado. Todo sistema tem que morrer para você. E Jesus disse em São João capítulo 12, versículo 24, Jesus disse: se o grão de trigo cai em terra e não morre, não pode trazer uma vida nova. Sim, então tem que morrer. Essa é a palavra de Deus, que está cortando todas as escórias. Apanhou a pedra, está cortando de um lado, do outro, para construir o edifício de Deus. O templo de Deus está sendo construído. É a palavra do Senhor, tirando os lodos, tirando as coisas, as escórias, tirando as coisas que nós aprendemos dos homens, caindo por terra todas as escamas que Saulo de Tarso, o então Saulo de Tarso, adquiriu aos pés de Gamaliel, caindo tudo por terra, derrubando tudo. Está agora sozinho, viúva. A viúva estava sozinha mesmo, faminta, desejosa de vida, anelando pela vida, e lá veio a morte. Quando mais ela pensava em vida, mais a morte se aproximava. Mas de repente a vida bateu na sua porta, encarnada em um homem, e um homem como eu, sujeito às mesmas paixões que nós somos, mas ele tinha a palavra do Senhor em sua boca. Depois ela disse: agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor está em sua boca. Sim, meus amados, para que foi dado o Espírito Santo? Isto é para vocês, absolutamente como povo que são, povo de Deus, que tem suportado a palavra de Deus, que tem aguentado o julgamento, a prova do Senhor, o julgamento dentro da casa do Senhor. Mulheres que têm resistido à palavra, isto é, suportado, e têm se humilhado debaixo da potente mão de Deus. Homens que têm deixado cair de sobre si, de suas mentes, tudo o que aprendeu de homens. E estamos todos agora humildes, indefesos, dependendo exclusivamente de Deus. Não temos nada, absolutamente nada, senão um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Estamos aqui agora. Agora isso é absolutamente para vocês que estão nesta situação. Saibam que é absolutamente essencial e necessário, obrigatório e apressante que você receba o Espírito Santo agora, porque senão você não poderá levantar-se na ressurreição. Porque senão você não poderá ser transformada no abrir e fechar de olhos. Porque senão você não poderá ser transformado, ser ressuscitado se morrer antes disso. Você tem que receber o Espírito Santo. Mas alguém diz: eu já recebi línguas. Você recebeu um presente do Espírito Santo? Está dizendo que é o Espírito Santo?
A pessoa que recebe o Espírito Santo não rejeita a mensagem do Espírito Santo, não discute a mensagem do Espírito Santo, não fica procurando choque com a mensagem do Espírito Santo. Qual é a mensagem do Espírito Santo no devido dia em que estamos vivendo? Vocês estão ouvindo o quê? Ouvindo a voz de Satanás nesta hora? É um falso ungido que está vos falando? Vocês estão de acordo? Assim digam amém. Se vocês estão ouvindo uma falsa mensagem, mas se vocês estão ouvindo a voz de Deus, não endureçais os vossos corações, como fizeram no deserto. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, uma vez que nem mesmo os anjos foram poupados, eles foram precipitados, quanto mais eu, quanto mais homenzinho de tupete dogmático. Deixa Deus cortar esse tupete seu agora. Se ele não poupou nem os anjos, ó Deus bendito e Pai amado, infunde o Espírito Santo no corpo do Senhor. Sei que isto é obra do Senhor, mas o Senhor tem que usar alguém para levar esta mensagem a alguém. Em nome de Jesus Cristo, sela com o poder do alto, nesse instante, Senhor, em nome do Teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém.